Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa, acho que é a nossa terceira aula. Hoje a coisa já começa a pegar. A gente está com dois convidados que são especialistas na sua área, conhecem muito. É, Primeiro eu vou começar convidando aqui o André Salata e eu acredito que vocês vão simplesmente adorar, porque ele conhece muito, tem um histórico, tem um currículo maravilhoso, estou muito feliz. Ele está no camarim já, mas eu já vou puxá-lo aqui só um pouquinho. Salata, inclusive, cadê você aqui? Vou botar você aqui na esquerda, aqui. Só que aqui a gente tem aqui, Salata, a gente tem quase que um ritual quando entra um convidado. Então você me desculpe, mas com você eu vou estrear um efeito sonoro, se você me permite, tá? Que é isso Bora aqui, ó. lá. Que é isso aqui. Vamos lá, peraí. It's time! André Salata aqui no curso Como Ser DJ de Sucesso. Fantástico, As fantástico. palmas. O cara conhece muito, merece muitas palmas. Obrigado por ter tempo com a gente, tá? Valeu, cara. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo. Eu acho que, inclusive, eu não sei de qual, lógico, né? Mas tem gente aqui que está com a gente que, inclusive, já fez curso com você, te conhece, obviamente, e tem gente, obviamente, que não te conhece. Então vai ser bem bacana. Eu não preparei nenhum roteiro, porque quando uma pessoa conhece muito, a gente vai batendo papo e as coisas vão fluindo, né? Mas eu preciso. A primeira pergunta eu escrevi aqui, uma pergunta muito complexa, tá, Sala? Que é assim: quais são os primeiros passos? Né? Que realmente tem aluno que está dando os primeiros passos, né? Então eu queria que você, por favor, primeiro, se você pudesse resumir um pouco a tua carreira, para a gente até poder, quem não te conhece, te conhecer um pouco melhor, e aí você embalar no papo aí com a gente. Cara, legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite, turma. Boa noite quem estiver vendo gravação também. Sou André Salata, sou aqui de São Paulo, produzo desde 2003. Comecei ali por hobby, né? Como acho que a maioria das pessoas começavam. Ah, e esse hobby começou a ficar, sei lá, aí eu vislumbrei que eu queria um negócio mais sério mesmo em 2007. Demorou uns 4 anos ali. Né? Nessa época, já desde 2013, sempre frequentei muita festa em São Paulo, né? Comecei ali no Drum and Bass e depois eu fui para as veredas do techno, né? Que eu continuo bem até hoje ali. E aí em 2007 eu já o hobby eu falei, vou fazer um negócio mais sério e foi um ano bastante importante na minha vida porque aconteceu muita coisa que me trilhou até aqui hoje, né? Então eu lancei minhas primeiras músicas lá em 2007. Em 2007 eu toquei profissionalmente, né? Aquele cachezinho simbólico, mas enfim, profissionalmente ali também, na primeira vez. Em 2007 eu comecei a dar aula na DJ Band, Bottom Live. Então foram coisas assim que guiaram a minha vida até hoje, né? Então, passados ali de 2007 até hoje, já 14 anos, né? Eu continuo produzindo, continuo DJ, sem gigs, né? Por conta de motivos óbvios aí. Mas, cara, minha carreira estava indo bem bacana, com bastante data, residente do The Edge, enfim, lancei algumas coisas, né, autorais pela Get Physical, fiz alguns remixes importantes lá pela Get Physical, que é um label Porra. muito importante mundialmente falando, né? Assim, remixei de J. Pierre, que, cara, é o pai do Acid House, né? E desde 2007 eu tenho essa vertente André Salata professor, né? Em 2008 eu comecei a dar aula na Universidade Anhembi Morumbi, que teve o primeiro curso de produção de música eletrônica aqui no Brasil. Eu dei aula lá desde a primeira turma, saí de lá em 2016, E foi que montei ano, meu desculpa, que ano que foi, Salato? O primeiro ano eu da a experiência. Embi começou em 2007, eu entrei lá em 2008. Eu dava aula só para o último semestre, depois fui pegando turmas um pouco mais cedo, né? Mas eu dei aula desde a primeira turma lá. E quando eu saí em 2016, no final de 2016, ali completando 9 anos de AMB, já tinha formado 20 turmas, né? Então foi uma experiência bem bacana. Aí eu saí, enfim, já tinha cumprido minha missão, montei esse estúdio aqui, né? Naquela época eu estava com o home studio em casa, eu tinha um estúdio antes, e aí eu desmontei quando eu casei, enfim. E fiquei carreira solo como produtor. Eu faço muito trabalho de coprodução e pós-produção, né? De mix, master e às vezes finalização também de alguns artistas. E, e o meu estúdio acabou ficando bastante nisso. E aí eu entrei tarde, assim, para essa era dos cursos na internet de ensinar produção. Já tinha algumas
pessoas famosas, né? E eu acabei entrando tarde, fui abrir meu canal no YouTube em 2018, e aí mais pro final de 2018 eu comecei a fazer os cursos mesmo. E estamos aí, né? Felizmente bem posicionado como professor no mercado, né? Muito, né? Com Muito. bastante aluno, bastante gente acompanhando meu trabalho no próprio YouTube, no Instagram, né? Que é um trabalho que não paga nada e já aprende bastante. E aí, às vezes, as pessoas elas conseguem dar esse próximo passo e elas entram para uma coisa mais elevada, que é o que hoje eu chamo de comunidade de áudio André Salata. Comunidade, eu vi alguns E aí posts seus, os números são você muito, perguntou, né? Aquela pergunta, né? E aí, o que, que precisa já para começar, né? é, Cara, eu vou falar assim que eu acho que é igual a todo tempo. Se você quer ser DJ ou quer ser produtor, e hoje em dia as coisas estão muito ligadas, né? Você precisa viver a música eletrônica. Isso é essencial, né? Você precisa ouvir música eletrônica. Daqui a pouco, né, com muita fé, eu pelo menos estou com uma esperança que até o final do ano as festas começam a voltar, né? Frequentar festa, conhecer pessoas. Conhecer pessoas é um negócio assim extremamente importante, né? É viver naquele mundo da música eletrônica. Eu acho que isso é primordial, você não ficar trancado no quarto, né? Para óbvio, para todo mundo que tem essa possibilidade, a internet ajuda muito hoje em dia, né? claro. Essa questão. Mas os primeiros passos ligados à produção, é, eu preciso ter um equipamento, preciso ter um notebook muito, muito caro, muito complexo, eu consigo me virar, posso pegar uns HD externos para poder jogar os samples, os plugins, essas coisas. Dá para começar meio que do zero, assim, meio pequenininho? Dá, totalmente, cara. Cara, você precisa de um computador e você precisa de uma fonte reprodutora do som, que pode ser a caixinha do seu computador, que vai te dar um pouco mais de trabalho, pode ser um fone de ouvido do celular, que também vai te dar um pouco mais de trabalho, ou alguma coisa mais focada Um para coisa um bom, pouco mais profissional, um, né? um bom fone de ouvido resolve, mas ele ó, chega num certo nível, ele não te dá as referências que você precisa, técnicas assim, de frequência, etc. É isso? Ou Cara, não? não, tem fone que dá. Tem fone que Mas dá. eu acho que sim, total. Tem muito fone bom, né? É? Mas eu acho que o fone, antes de entrar nessa questão da qualidade e tal, tem uma questão muito de costume, né, cara? Hoje, óbvio, que eu tenho um estúdio e tal montado, eu acho muito mais confortável estar sentado aqui, ter um desktop, mas é um gosto muito pessoal, eu sou velho, né? Então eu sou da época que eu tinha o computador em casa lá com o monitor lá de tubo lá em cima dos livros e você não ficava olhando para uma telinha do notebook. Então eu gosto de ter o teclado aqui, né? Enfim, não, para mim, para mim é essencial essas coisas, mas óbvio, né? De várias músicas eu já comecei, tava viajando, meti o fone de ouvido, tava com o computador ali, o notebook, e você se vira, como a grande maioria das pessoas fazem hoje, né? Então acho que você precisa ter um notebook e basicamente, né, de se dedicar, né? Focar o seu tempo naquilo, estudar e praticar, né? Que é um negócio muito importante. E Você. vivendo a música eletrônica, você tem referência, né, cara? É, ritmo de jogo, né? Até depois eu queria até pedir para a gente detalhar um pouco mais isso, a tua opinião como um mestre nisso. Mas ainda nessa primeira parte ali de equipamentos e tal, é, existe aquele software que você recomendaria também para early adopters, né, vamos dizer assim, né? Para quem está começando e tal, que seria mais amigável de se trabalhar e depois você até pode migrar para um outro que seja mais complexo? Ou você não recomenda migrar também, recomenda a pessoa ficar só num? Queria que você desse algumas dicas pra gente nesse sentido também. Sim, boa pergunta. Cara, eu acho que hoje, 2021, os softwares, na grande maioria, eles são muito semelhantes no sentido de facilidades, no sentido de recursos, e é meio que um copia o outro ali, entendeu? Óbvio que tem particularidades de um, particularidades de outro, né? Tem a tribo de um, a tribo de outro, que acho que isso aí também conta bastante, principalmente para quem está começando e quer achar uma galera ali para poder tirar dúvida, compartilhar informação, fazer as famosas collabs. Mas no sentido geral, assim, eu não acho que existe um software que é melhor para o iniciante e um software que é melhor para o avançado, para produção de música eletrônica. Eu acho que está tudo muito equivalente hoje em qualidade, em recursos,
né? O que eu acredito, que foi também a sua pergunta, é que para quem está começando, é primordial você abraçar um software e ficar nele por um bom tempo. Aí depois, passando o tempo, você vai, sei lá, estou sentindo a necessidade de conhecer algo novo. Porque por mais fácil que os softwares estão ficando, ainda assim, para você pegar aquela ideia que está na sua cabeça e transformar ela em música, o software ainda faz esse meio campo. E aí, quanto mais ágil você for em um software, melhor. E se você quiser aprender 3 softwares de uma vez, você não vai saber nenhum muito bem, entendeu? Insano, né? Então, eu acho que você precisa abraçar um e vamos que vamos, entendeu? E Se puder dar uma dica, eu gosto muito do Ableton Live, né? Ableton Live, né? Eu acho ele um software fácil, eu acho ele muito poderoso e ele tem uma proposta muito ligada à criatividade, a você colocar as coisas rápido e testar rápido e ver se deu certo rápido, entendeu? Que é uma vantagem, né? Para quem também está Eu numa acho. fase começo médio, né? E a questão de plugins, existe também uma barreira financeira nisso, Salada, do tipo assim, pô, eu não tenho muita grana no momento, né? Também estou na dúvida e tal de alguns investimentos, e aí eu não vou ter muito plugin, então, pô, meu som vai ficar um pouco pior perto de quem tem mais condições. Existe isso? E você tem alguma dica para a gente poder contornar esse problema, vamos chamar assim, né? Porque recurso financeiro é uma coisa finita, né? Cara, o que eu acredito é que antes de pensar em investir em plugin, você precisa saber mexer nos plugins e você precisa saber ouvir o que eles fazem, né? Então não adianta você ter um monte de plugin legal, caro, né? E você não saber nem ouvir. E é um negócio que eu sempre falo: aprender. Você tem muito conteúdo bom hoje, em português, inclusive, cara, muita gente fazendo conteúdo de qualidade. De plugin? Oi? De De tudo, plugin, você né? falou? Né? De tudo. Mas assim, leva um tempo para o cérebro maturar aquilo lá, para você amadurecer. Apesar que, enfim, aí tem pessoas que vão ser mais rápidas, outras não. Só que o lance de você saber ouvir, isso ainda não existe a fórmula magiquinha ali que, cara, instalou o chip, seu ouvido já ficou foda pra caralho. É muito de prática, e prática, e mais prática, e mais prática, né? E aí, onde isso entra na questão dos plugins? Se você não souber usar o plugin, não souber ouvir o que a música está pedindo para você fazer, não adianta você ter um monte de plugin bom, porque você vai ficar jogando um monte de coisa ali, quem sabe deu certo, quem sabe não deu, entendeu? Então você vê hoje um monte de gente usando plugins que a gente chama de plugins nativos, que são aqueles que já vêm com software de produção, fazendo um som muito mais foda do que gente que tem um monte de plugin legal, mas não sabe usar direito e principalmente não sabe ouvir bem, né? Então não acho que é uma barreira. Eu nem acho que a pessoa tem que ficar se preocupando muito em ter um monte de plugin. Eu acho que ela precisa abraçar o que ela tem, aprender a mexer e principalmente treinar o ouvido, Treinar né? o ouvido, né? O teu É. curso deve ter aluno que, logicamente, muitos já devem ter feito curso de produção, mas talvez exista um ou outro que não fez. Quanto tempo é o seu curso? Em termos de tempo, até assim, de carga horária, a pessoa precisa se dedicar muito, dá para ver, dá para assistir 2 vezes por semana, não dá? Como é que é a dedicação nesse começo do curso? De tempo, Cara, etc. falando dos meus cursos, né? Eu tenho alguns cursos e hoje, dentro da comunidade de áudio André Salata, além dos 9 cursos que a gente tem, dos mais variados aspectos, a gente tem muita coisa rolando ao vivo semanalmente comigo, e agora a gente está trazendo um programa de tutores, que são produtores e DJs referências de cada gênero, né? Para estar uma vez por semana, aliás, todo dia, por exemplo, agora mesmo está tendo o DJ Glenn, que é uma puta referência aqui do Brasil e mundo afora, né? Então, toda quinta-feira os alunos têm um encontro com o Glenn. Porra, legal. E assim, o lance do aprendizado de música eletrônica é um aprendizado muito contínuo, né? Então, falar assim de carga horária, acho que Mas depende o muito primeiro de curso, como. né? Aquele curso inicial ali, né? Vai pegar o Ableton, vai mexer e tal, Isso, o tá. Arpaz. Então vamos lá. O meu curso de iniciante ele tem 17 horas, né? Ele é dividido em 121 aulas. Se eu não me engano, é um curso bem extenso, apesar de 17 horas não parecer grande, mas na minha metodologia de ensino para cursos é tudo muito direto ao ponto, com aulas muito curtinhas,
né? Não existe aula de meia hora, aula de uma hora, é aula de 10 minutos, ali 5 Vai lá, minutos. ensina. Hoje eu vou ensinar esse ponto aqui. Pum. E aí, assim, eu acho que o ritmo quem dita é o aluno. O que eu acho que é importante, e isso para qualquer área de estudo, né, é que você precisa praticar pelo menos a mesma quantidade de tempo que você estudou, né? Porque tem muita gente que gosta de estudar e são consumidores natos de conteúdo, consome. E, cara, quando você não aplica, você esquece, aquela coisa não entra na tua cabeça, né? Você não consegue amadurecer a ideia. Então, acho assim, a pessoa tem disponível 1 hora, 2 horas por dia. Cara, estuda 1 hora e no mesmo dia você bota em prática o que você estudou por mais 1 hora, entendeu? É porque é um processo de Gost- fixação, né? Do Gostei, cérebro. gostei dessa informação. Porque senão a gente fica muito afobado, uma carga de informação muito grande e não consegue aplicar, né? Total. Entendi. E, e nesses, eu não sabia, confesso a você que eu não sabia que você tinha uma gama tão grande de cursos, porque minha pergunta, até porque você estava falando de plugin agora há pouco, né? Depois que eu faço o curso, começo a praticar, e aí em determinado momento, de repente, sei lá, eu conheço um plugin, compro um plugin, aí você tem cursos para alguns determinados plugins, ou eu vou ter que me virar em vídeos de internet, tutorial do próprio plugin que eu comprei, que deve ter, né, também uma gama de tutoriais para poder, ou não tem porra nenhuma disso, que você Ah, riu agora, tem, mas, você fala cara, uma besteira. todo bom plugin tem uma coisa mágica É. chamada manual. Então, eu sou uma pessoa Tutorialzão. adepta do manual. Desde criança eu gosto de manual de instruções, né? Entendi. Então tem que Então, ler mesmo, né? Porque o brasileiro tem essa mania de chega o manual e joga fora junto com a caixa, né? exato. Eu acho legal. Ó, também é gostoso aprender na raça. Às vezes você aprende umas coisas que. Porque tem manual que é um manual muito técnico e não ensina para que aquilo serve. Só fala para. Ah, esse botão serve para isso, mas o todo na prática não ensina. E você aprende isso na raça mesmo, né? Tem manual que dá exemplos de uso. Aí vai. Tem manuais e manuais. Mas dentro da comunidade eu tenho curso específico de marca de plugin, né? Por exemplo, da Slate Digital. E eu tenho muita, como eu faço aula toda semana, eu tenho muita aula assim, avulsa. Hoje a gente vai falar desse plugin aqui, E aí você né? sobe, né? Então a Entendi. gente Tem- pincela ali especificamente aquilo lá que os alunos estão demandando. Legal. Você não vai conseguir enxergar daí, mas eu vou colocar na tela para todo mundo. Tem uma pergunta aqui do Brocode, vou adicionar aqui. Perguntando para você, acredita que vale o esforço e tempo para se aprimorar em mix e master, ou acha melhor mandar para o engenheiro e focar só na parte da produção? Até deixa eu cortar aqui a pergunta do Brocode, ou complementar. A gente conversou na aula passada com o Santi, e o Santi falou assim: olha, eu gosto de entregar meio que um pré-mix, assim tal, porque eu acho que isso faz parte da minha arte. Eu queria que naquele momento soasse essa música aqui, essa aqui ficasse mais para cá, o plano da música. Então, faz um pouco que parte da produção, né? Mas a pergunta, só repetindo para você, então, acredita que vale o esforço e tempo para se trabalhar em mix e master, ou acha melhor mandar para o engenheiro focar só na parte de produção? Cara, eu acho que assim como o Santi falou, na música eletrônica, ou em qualquer área, qualquer estilo musical, eu acho que o processo de mix está muito relacionado ao processo de timbragem, que faz parte do processo de produção em si, né? Então, eu acho interessante você saber, né, tentar dominar conceitos básicos de, cara, espacialidade, né, pressão, equalização, para você conseguir usar isso a favor da sua timbragem, entendeu? Mas óbvio, para você hoje, cara, pô, o mercado tá com uma qualidade altíssima em todos os gêneros, né, Uhum. musicais. Então hoje, às vezes, para você tirar aquele som foda pra caralho, né, para quem tá no começo de carreira, você não vai conseguir, porque você precisa ter ouvido treinado, você precisa saber usar os equipamentos, né, na maioria das vezes você precisa ter um equipamento foda com uma sala mais legal. Então nessas ocasiões eu acho muito válido você mandar para um engenheiro de mix e um engenheiro de master, porque, cara, eles vão pegar aquilo que você fez e eles vão deixar ainda melhor, entendeu? Então eu acho válido sim, mas não exclui o fato de você precisar conhecer muito bem os conceitos, porque você aplica. A mix é um negócio que você está constantemente aplicando os conceitos ali para tirar seu timbre, entendeu? Entendi.
Mais uma pergunta aqui, por favor, para você, Sarado. Sou um grande usuário do Serum, deve ser, né? Deve se falar assim. Por Sim, motivos de plugin. facilidade e também saber mexer, né? Uso para todos os tipos de sintetizações, bass, pads, etc. Você acha que estou perdendo algo trabalhando somente com ele, né? Com um? Não Porque acho, já cara, ouvi. sério. Aí complementou, porque já ouvi história de que todos dão o mesmo no final. E outros que cada um tem seu brilho. Por isso que ele está perguntando se é perdido. Cara, eu acho o Serum, né, um sintetizador, né, plugin muito, muito, muito versátil, muito mesmo. E eu sou adepto. Cara, você tem que imaginar a música eletrônica, pelo menos há 30 anos atrás, todo mundo era pobre, né, cara? Não era um negócio milionário que virou nessa última década, em termos de show e equipamentos. Então, se você pensar que a bateria mais icônica da música eletrônica, que é a Roland, né, a TR-808, né, mais icônica em todos os gêneros, ela era uma bateria da Roland, que a Roland tinha feito para ser acompanhamento rítmico, tipo de, sem menosprezar, né, tipo de cantor de churrascaria, sabe? Que é de música ao vivo, então o cara lá tem aquele teclado com vários timbres e tal, e ele precisava de uma bateria sequenciada ali, a 909, a 808, todas nasceram disso aí, eram equipamentos baratos, né? E aí chegou um África Bambata da vida ali no começo dos anos 80, que não tinha dinheiro, e aí ele conseguiu uma 808 e tirou aquele timbre fudido da 808, né? E faz miséria com ela, né? Então, historicamente falando, antes da gente vir para o mundo dos softwares, o produtor de música eletrônica, cara, raramente não era igual o Rick Wakeman do rock progressivo, o Emerson Lake Palmer. Os caras tinham muita grana, os caras tinham equipe pra caralho, entendeu? O produtor de música eletrônica tinha aquela merreca para comprar um tecladinho da Casio e o cara tinha que fazer aquela porra fazer todo tipo de som. E aí, nisso, a música era muito criativa, né? Porque o cara, ele precisava, não tinha tutorial, não tinha YouTube na década de 80, na década de 90, não tinha nada disso. O cara tinha pouco dinheiro, ele comprava equipamento, cara, ele deschavava aquilo por anos, às vezes, para depois ganhar uma graninha, comprar um equipamento novo e dominar o equipamento novo e usar de todas as limitações do equipamento para criar uma coisa nova. E hoje, né, hoje, né, todos os últimos anos aí, esse mercado de música, de plugins e softwares, você tem, cara, é muito mais fácil, né, fazer som, e você tem uma gama, assim, infinita de sintetizadores e tal, que acaba, por muitas vezes, tirando a criatividade da pessoa, porque ela tem tanta opção que ela fica lá sempre caçando um som pronto, não sabe nem mexer ali direito e ela não consegue criar uma coisa que faça parte do contexto da música dela, né? Então, para o menino que falou que usa o Serum, se eu acho errado ele só usar o Serum, na verdade eu acho muito bom, é um negócio que eu defendo muito. Cara, pega um sintetizador e, cara, esmirilha ele até você enjoar, você fala, cara, eu já fiz de tudo aqui, não tem mais nada para tirar. Isso vai levar pelo menos um ano, fácil. Aí depois vai pro próximo, entendeu? Porque isso ajuda muito na criatividade. E o Serum é muito bom, né, cara? Eu tenho umas duas perguntinhas aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta mais conceito, assim. Conceito e até com um lado um pouco de coach, né? É, Você recomenda aquela pessoa que fala, eu não levo jeito para isso. Dela treinar e os primeiros 6 meses pode jogar no lixo quase tudo que ela faz, chega a ser mais ou menos essa linha. É, é realmente a prática, muita prática e muito tempo que vai levar ele à perfeição. Ou seja, os grandes vencedores são aqueles perseverantes, aqueles que ficam ali praticando, 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 praticando. Não é um dom divino de Deus ali que faz a pessoa. Lógico, existem dons, né? Mas eu digo assim, Sim, é. existem exceções em tudo. Mas é prática, 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 prática. É isso. Primeiro que eu não acho que ninguém vai conseguir a perfeição, inclusive quem busca isso não consegue fazer nada. Uma hora você fala, cara, desisto e vou para a próxima. Mas sim, eu acredito que todo mundo com um caminho bem trilhado ali de aprendizado junto com uma prática, né, vai facilitar muito a vida. Ter um mentor junto ali, né, para te dar dicas pontuais ali do que precisa fazer, ajuda muito, mas, cara, prática pra caralho vai te aprimorar e você vai ser mais rápido e, cara, com arte
a ideia vem e às vezes você não pode, cara, perder aquela vibe da ideia porque você travou o seu mouse ali, você não sabe o que fazer, entendeu? Então eu bato sempre na tecla, cara, você precisa dominar a ferramenta. A ferramenta tem que ser uma extensão do seu cérebro, tem que ser automático as coisas, né? Isso é com muita prática que você vai ter. Como você falou, tem pessoas que às vezes nascem com uma A facilidade maior para facilidade. algumas coisas, né? Normal, tem, não à toa existem atletas de alto nível no esporte específico, né? De alguma forma, todo mundo é ser humano e é igual ali, mas de alguma forma o cara ou a mulher tem aspectos físicos que fazem ela ou ele se dar melhor para aquela modalidade, apesar de ser um ser humano igual a todos, né? Acho que na produção também, né? Uma coisa mais intelectual, né? Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter mais sensibilidade, às vezes nem tem tanto conhecimento técnico, mas tem uma sensibilidade musical muito grande, né? Isso tem muito a ver com, sei lá, com o background, né, emocional mesmo da pessoa, Você com a teria infância. algumas dicas? Eu estou te fazendo perguntas assim, eu não sou produtor, né? Então pode ser perguntas meio muito bobas, mas às vezes são muito legais. Você tem uma dica do tipo assim, quando você for produzir, sei lá, produza no escuro, produza no claro, sabe? Sabe aquelas coisas assim? Algumas dicas, você fala, não, tente fazer aqui. Superstição. O produto é muito cansado, muito assim, recém-acordado. Tem algumas dicas, você fala, não, pô, isso aqui funciona um pouquinho mais. Evidentemente, cada um, né? Organismo, mas Cara, você. eu acho que sim, cada um é cada um. Com o tempo, com a prática, você vai encontrar formas ali que você se sente mais confortável e que aquilo seja mais natural e não seja um, um peso na sua vida querer produzir e não sair nada, né? Mas eu acho que algumas dicas assim valem para qualquer pessoa, né? Eu acho que você tá com a mente descansada é um negócio muito importante, porque quando você tá ali num processo criativo, putz, qualquer coisa que te interfira os pensamentos ali pode te travar para fazer qualquer outra ideia que você tenha, entendeu? Óbvio que eu acho que muito da música é, vem de um sentimento que você está passando, seja ele feliz ou angustiante ou triste, uma depressão ou, cara, uma pessoa assim muito alegre, né, extrovertida. Eu acho que isso influencia muito no que você produz. Mas, independente se você está feliz, triste, enfim, angustiado ou livre, leve e solto, quando você vai produzir uma coisa, né, aquele processo artístico, criativo, eu acho que sua mente tem que estar desprendida das outras coisas e estar conectada com aquilo tudo, né? Eu te Então, perguntei isso porque, desculpa, eu te perguntei isso porque, assim, na prática, né, quase todo mundo começa. Eu, inclusive, quando eu comecei a DJ Com lá atrás, eu comecei como segundo emprego nessa lata. Então, assim, sim, sim. aí, quer dizer, então muita gente trabalha quando chega, pô, 9 da noite, né, que aí que vai falar, pô, legal, hoje eu vou começar a produzir, né? Então, se a tua dica era assim, do tipo, pô, peraí, calma, calma, não emenda o trabalho na produção. Faz alguma coisa, dá uma hora para você, dá 30 minutos, ou não tem problema nenhum, e toca o pau e já senta no computador e já começa a Claro. produzir. Essa que era a minha pergunta, né? Ah, eu É acho cada um, que cada um, né? a gente tem que abdicar de algumas coisas, né, Sandro? É, Sim, para ser com prioridade, você certeza. tem que abdicar. O tempo tem 24 horas, o dia tem 24 horas em qualquer lugar do mundo, né? Se você tem suas obrigações de trabalhar de tal hora a tal hora, aí você conta aquele tempo que, óbvio, é muito importante de você descansar, né? Que é quando você está dormindo, né? O que sobra você tem que ser bem ligeiro ali para Realizado, né? você não perder tempo. E aí as distrações, cara, você pega o celular hoje e você começa a mexer ali no Instagram, daqui a pouco você viu, passou uma hora, você não fez, você ficou Isso. dando like ou discutindo política, entendeu? Não tô falando que isso é errado ou certo, mas é a questão da prioridade. Porra, eu tenho esse tempo é o que sobrou do meu dia. Aí você nem pode pensar que é o que sobrou, esse tempo eu tenho para produzir, né? Você tem que, cara, ficar ali, né, e de alguma forma tentar otimizar seu tempo para aquilo, né? Eu tenho o Thiago Nigro, né? Que é aquele Sim. investidor, que ele fala que as pessoas aplicam o conceito de investimento errado. As pessoas aplicam assim: eu recebi, aí eu gastei, o que sobrou eu preciso investir. Vai,
E você fala, você sabe, né? E é ao contrário. Eu falei, não, peraí, eu recebi e eu tenho uma meta de economizar aqui 10%, 1%, 5%. Eu faço isso, aí depois eu até posso gastar como eu quiser. Ele fala assim, eu posso gastar até com picolé, cara. Porque aqui é a minha Sim. meta de economizar, então é legal, de repente é isso, né? Ou seja, pô, peraí, eu vou produzir 2 horas por dia, depois eu até posso ficar vendo pela quinta vez o Game of Thrones aqui. Porque eu já cumpri minha meta aí de 2 horas de produção, né, cara? Eu É acho legal assim, esse compromisso, né? eu poderia pegar você de exemplo mesmo. Você falou, porra, quando eu comecei a DJ Com lá atrás, era um segundo emprego. Mas você falou uma coisa importante, você considerava a DJ Com já como um emprego, entendeu? Ou seja, você já está priorizando o negócio, então você provavelmente já separava horas para aquilo, e não à toa a DJ Com virou o que ela se tornou aí na história. Se você levasse a DJ Co como um hobby, só para agenciar os conhecidos e não sei o que lá, mas quando você leva como hobby, qualquer coisa é mais prioritária do que o hobby, né, velho? Claro. Então, eu acho que assim, você tem que encarar o negócio como se fosse uma profissão. Nossa, mas não ganho dinheiro disso. Né? Calma, né? Não ganha, mas uma Até. hora você deve ganhar, entendeu? É. Tem mais 2 perguntas aqui dos nossos alunos, aí depois eu vou fazer a nossa despedida aqui com a última pergunta. O Zaro está perguntando: você recomenda fazer uma. Ah, só um negócio de Mix Master ainda. Você recomenda fazer uma faculdade para elevar o nível de Mix Master ou os cursos que tem hoje em dia já são suficientes? Cara, eu não acho que faculdade vai elevar seu nível de mix e master. É só você pegar os maiores engenheiros de áudio que tem aí, que ganham Grammy todo ano, vai perguntar se o cara, onde ele aprendeu a ser foda ali, se ele fez uma faculdade, né? E se a gente trazer a ida para o Brasil, a gente entra naquela questão de que essas instituições, na grande maioria das vezes, são controladas por acionistas que só visam lucro, então eles vão usar de todos os subterfúgios que o MEC permite, né, para economizar, e quando a gente fala economizar, leia-se, o ensino não é prioridade. Mas voltando ao assunto dos engenheiros, você pegar os maiores engenheiros, os caras aprenderam na labuta ali, velho, trabalhando, praticando, enchendo o saco de alguém para saber mais, né? Hoje a gente tem muito curso, felizmente, mas a prática, véio, praticando, treinando o ouvido, tendo paciência, entendendo que não vai ser do dia para noite. Eu não acho, discordo total que você precisa de uma faculdade para ser bom em Mix e Master. Nossa, muito pelo Entendi. contrário. Né? E o Dusk está perguntando: Sarata, sou um grande. Opa, espera aí, botei errado aqui, já foi. Você é adepto, o Brucode, você é adepto à filosofia de menos é mais ou acredita que uma track fica mais interessante com uma complexidade maior? Deve ser mais faixas, né? Mais elementos, etc. Acho que é por gênero, acho que é por gênero, isso eu estou falando. Eu vou falar a minha experiência pessoal, Isso, né? Depois legal. de anos e anos lançando aí. As músicas que eu fiz que mais deram certo no sentido de encantar uma label boa para conseguir um lançamento legal, ou bombar, bombar, né? Funcionar na pista, ou grandes artistas tocarem, foram as músicas que eu fiz que saíram muito rápido, assim, veio a ideia, eu não fiquei pensando, olha, quero inovar aqui, vou fazer polirritmia, vou usar essa técnica de síntese aditiva e granular e não sei o que lá. Já tive meus momentos fazendo track assim, e nenhuma vingou como vingaram todas as músicas que nasceram de um processo rápido e simples, e que veio o negócio, você tava lá e você, por dominar a ferramenta, que é uma coisa que eu já falei aqui que eu acho essencial, cara, veio a ideia na cabeça, você domina a ferramenta, é uma extensão do seu cérebro, pau, saiu rápido. Né? Então as músicas minhas que mais deram certo foram todas assim. Não teve nada assim que, nossa, eu vou querer inovar e tal, né? Ideia Eu não simples. diria que seria o menos é mais. Eu sou adepto do menos é mais, sim. Eu acho que você tem que sempre tentar tirar o melhor de pouca coisa, para depois que você. É aquela coisa lá do produtor pobre lá da década de 90 que comprava o tecladinho da Cássio. Né? O cara fazia o possível e impossível para fazer o som ali. Aí, quando ele via que realmente não dava mais, né? Aí ele, porra, preciso de mais alguma coisa. No processo de criativo, eu acredito muito nisso, né? Começa com poucos elementos, faz esses elementos ter uma vida própria muito forte, e aí fica muito mais claro se vai precisar de mais coisa de fato ou não. Né? Esse é o meu menos é mais. Legal. E eu queria te fazer uma última pergunta.
Quando você acha que tem essa dúvida de produtores, né? Tem várias ideias, várias tracks, etc, etc, etc. E aí acaba, às vezes, se perdendo um pouco nisso. Qual que é a tua sugestão? Vai, faz muito, não faz? É bom ter 50 ideias? Cara, eu acho que no começo é muito comum você ter um monte de ideia ali que não vai vingar, né? Principalmente porque você tá, cara, pegando a manha, praticando e tal. Eu acho que assim, eu particularmente acho que isso é um negócio muito pessoal. Eu sempre tendo a trabalhar uma música por vez e só começo uma nova quando eu já decidi que aquela, em termos de criação, arranjo, timbre, já tá pronto, né? Eventualmente eu tô trabalhando com duas músicas de uma vez, assim, mas isso deve ter acontecido, assim, pouquíssimas vezes, eu nem consigo nem lembrar uma única vez que aconteceu, mas deve Deve ter acontecido confundir pra a cabeça, né? Você trabalhar com duas ideias. eu conheço gente que trabalha em cinco músicas ao mesmo tempo e tá tranquilo, Tá entendeu? tranquilo. Mas é por isso que eu falei, acho que vai de cada um. No começo, eu acho que é muito comum você fazer um monte de coisa que não vai dar em nada, né? Mesmo quem, cara, qualquer produtor top aí que tem um monte de música foda, você pode ter certeza que tem pelo menos a mesma quantidade de música que ninguém gostou, né? Nesse momento, óbvio, com a prática e com o tempo, você sempre vai acertar a mão, né? Entendi. Mas eu acho que você tem que tentar terminar e ao mesmo tempo saber que, porra, daqui não vai andar mais pra frente. Vamos começar uma outra coisa, estudar uma coisa diferente, aplicar na nova música, né? Eu sou meio contra, tipo, não, preciso terminar a qualquer custo esse projeto. Tem hora que não tá indo mais, entendeu? E aí você tem que largar e seguir pra próxima. Legal. Pô, muito, muito, muito obrigado. Quase 40 minutos aí de bate-papo. Como é? Pô, legal, cara, gostei. Foi, eu adorei também. Eu queria que você, por favor, falasse sobre os teus cursos, né? Porque ó, meu curso é de gestão, é de music business, eu não entro na parte técnica e você é um mestre, né? Então, por favor, se você pudesse dar algumas dicas, falar um pouco dos teus cursos que você dá, né? Claro, hoje eu tenho dois produtos, né? Que eu chamo de produtos porque são mais que cursos, né? Então tem o meu produto que é focado no produtor DJ que está iniciando ou que tem pouca experiência e quer ter uma base sólida, né? Com esse conceito de tipo, preciso dominar a ferramenta para conseguir trazer as ideias, que é o curso meu que chama Produzindo com Ableton Live, né? Que é um curso, né? Eu faço live de acompanhamento mensal para os alunos. Enfim, não é um curso que você não vai tirar dúvida, você vai poder tirar dúvida lá, eu tento sempre responder diariamente. Esse é um produto focado nos iniciantes. Meu outro produto é o que eu falei aqui algumas vezes, a comunidade de áudio André Salata, que é uma coisa muito mais abrangente e direcionada para quem já produz, né? Seja um nível intermediário, seja um nível avançado. Então lá tem vários cursos de vários assuntos importantes para a produção musical, né? Tem alguns cursos focados em estilo, tem muito acompanhamento, muita live. O aluno, como ele já está ali no nível intermediário avançado, você tem feedback das suas músicas. Agora a gente começou com esse programa dos tutores, todo dia tem aula ao vivo com algum, né, tutor. Então a gente está com o René do Binary, que é, cara, referência de Melodic Tech no Prog House, o Glenn, mais focado ali no Tech House, o Antônio Eude na Pop Music, Manda Mesomo, que muito. está fazendo Afro House, Organic House, o Bass Cannon, que é um menino muito foda do Psytrance, Vinícius Honório, que é um brasileiro que está lá há 13 anos na gringa já, quebrando tudo com um techno mais dark, o Kalil, um techno mais peak time, a Camila do Binary para falar de estratégias e mídias sociais, que, porra, né, boa parte do sucesso do Binary é porque ela é muito foda nisso. Paulo Tessuto para falar de pesquisa musical. Então é um time grande de profissionais, a gente são 9, todo dia você vai ter aula pelo menos com alguma dessas pessoas, né? Pô, muito legal. E aí, eu vou deixar, logicamente, no E a Hotmart. comunidade, eu esqueci de falar, a comunidade, as vagas elas abrem poucas vezes no ano. Eu acabei de fechar na semana passada e deve abrir mais uma vez esse ano, mas lá para o final do ano, né? Como Legal. é uma coisa mais exclusiva, eu não deixo aberto o tempo todo, porque sempre que entra uma leva nova de aluno, a gente quer abraçar aqueles Claro, caras claro. e. Claro. Depois até vou te pedir para você me mandar pelo WhatsApp, por favor, sei lá, tá, o Instagram, os Instagrams que você quer que eu coloque naquele campo de texto Ah, da, sim, da aula do Hotmart, tá? Que eu vou subir lá amanhã. beleza.
e aí eu já ponho lá, e também o teu site do teu curso. De coração, Perfeito. obrigado. Valeu mesmo. Cara, eu que agradeço, foi legal demais. Foi legal demais. Você entrou com palmas, obviamente você tem que sair com palmas. Abração, irmão. Abração. Fica com Muito Deus bom aí. ter feito aí. Valeu, cara. Valeu, galera, todo mundo que assistiu. Obrigado. Valeu. A gente teve aqui, vamos despedir dele. Obrigado. Salata, manja muito. Agora a gente vai ter um papo bem bacana. Esse foi gravado, porque ele mora na Inglaterra e aí ficaria, tá quase 5 horas na nossa frente, ficaria muito tarde. Mas vocês vão adorar. Ele faz também mix master para vários artistas nacionais e internacionais. É o Bechuanca da Fabric. Eu sempre pronuncio errado. Tá bom, pessoal? Então, com vocês, eu vou ficar aqui ao vivo aqui no chat, mas com vocês, Bechuanca. Oi, pessoal. Então, dando continuidade na nossa aula, a terceira aula do curso Como Ser um DJ de Sucesso, eu convidei o Bechuanca. Ele, há muito tempo já se especializou em mix e master. Bem, eu nem vou contar a história dele, acho que melhor do que eu é o meu amigo Ber falar de tudo pra gente. Então, portanto, senhoras e senhores, vamos trazer aqui para a nossa aula Ber. Entrou! Sensacional, sensacional. Essas palminhas são sensacionais. E aí, Sandrão? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar fazendo parte disso contigo. Eu que agradeço, pô. Eu que agradeço. A gente já teve várias pessoas aqui no nosso curso, foi bem legal. Inclusive, na aula passada, a gente teve o Santi, o Pique, e vou até fazer algumas perguntas com base no que a gente conversou com eles. Se você puder abaixar um pouquinho só o teu áudio, não o teu microfone, o meu áudio, porque eu tô falando, eu tô escutando de volta aqui, tá? Tá bom. Já deu uma baixadinha. Ber, começa falando um pouquinho, então, por favor, teu histórico e tal, o que você faz hoje, por favor, pra gente poder situar os nossos alunos aqui. Boa, boa. Então, vamos lá, só um resumo aqui, bem rapidinho de onde Resuma a sua vida em 2 minutos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Comecei na música eletrônica em 2008, né? Eu entrei como DJ. Já em 2010, a gente já tinha o nosso saudoso mashup, na saudosa DJ Com, com o nosso queridíssimo Sandro Horta aqui. Ele que foi o cara que abraçou o projeto na época. Tivemos uma carreira muito sólida, dá para dizer assim. Viajamos o Brasil inteiro, né? Depois que acabou aquela onda do EDM, né? O projeto acabou se desfazendo, segui em carreira solo, com meu último projeto Hiking, né? Como produtor e DJ. E em 2017 eu saí da música, vamos dizer assim, dos palcos, né? E segui a minha carreira como engenheiro de mixagem e masterização, que foi algo que sempre eu gostei muito de fazer. Era algo que desde quando eu comecei a produzir, eu comecei a estudar sobre mix e master, era realmente um assunto que sempre me chamou muita curiosidade, né? Em como conseguir elevar a qualidade das músicas, né? A gente sempre tinha os gringos, né, como referência, e a música dos caras sempre batia muito bem, a nossa nunca batia bem. Então, é isso que eu comecei a me especializar. E eu realmente virei a chave ali em 2017, virei a chave e comecei a fazer só isso, né? Então hoje eu sou especialista em mixagem e masterização, vamos dizer assim. Ok, deixa eu voltar aqui, tava só você na tela, deixa eu voltar aqui. Então vamos começar esse um bate-papo aí, uma troca de informações. O Santi, na aula passada, falou assim pra gente: pô, eu gosto de fazer um pré-mix, eu gosto de entregar pro meu, né, pro profissional que vai fazer meu mix e master das minhas tracks, eu gosto pelo menos de entregar um pré-mix, porque, Sandro, não deixa de ser, e eu achei que, pô, faz muito sentido o que ele falou, não deixa de ser também parte da minha arte, né? Ou seja, eu queria que essa música, esse instrumento aqui no determinado momento batesse mais forte do que o outro, então faz parte do que eu quero entregar, né, na experiência sonora.
E é isso mesmo? Você tem, quando você faz mix master, né, terceirizado, né, você presta serviço para isso, você recebe às vezes de alguns artistas, alguns produtores já com esse pré-mixer, ou é muito raro isso? E quais são as vantagens e desvantagens que você entende quando você recebe já assim, um pouco mais encaminhado? Cara, eu acho que é fundamental. Acho que o que o Sandy falou faz todo sentido e é o que eu sempre falo para os meus clientes. Tem muita gente que tem dúvida, principalmente quem está mandando pela primeira vez, né, está começando a fazer esse tipo de terceirizar esse tipo de serviço. Fala, tá, eu mando com... Opa, tivemos aqui. Entidade. Tá, repete só um pouquinho que eu tive uma falhinha de conexão de 3 segundos aqui. Não, o que eu disse é que muitos clientes, né, que são novos, que estão começando a fazer esse tipo de terceirização de trabalho, eles têm dúvida eles têm dúvida e perguntam se mandam do jeito que eles já criaram, né, ou se eles mandam tudo cru, por exemplo, né. E eu sempre falo, não, você tem que mandar do jeito que você criou, porque isso carrega a identidade do teu som, né? Você vai timbrar o teu som do jeito que você quer, porque cada artista é que nem um chefe, tem a sua assinatura, né? Então cada artista carrega a sua identidade, carrega a sua timbragem. Então é fundamental que isso venha, chegue até a minha mão, por exemplo, da forma que ele quis produzir, né? Então, aí o que eu pego? Eu pego esse diamante, vamos dizer assim, né, que já não é só um diamante bruto, ele já está meio lapidado, já está encaminhado, e eu tiro o máximo que eu posso desses elementos, entendeu? Então, o cara mandou lá 40 canais para mim, e já está tudo já com uma pré-mix feita dele. O meu papel é realmente potencializar aquilo ainda mais, né? Posso voltar um pouquinho para trás? Lógico, né? Voltar só pode ser para trás. Define para a gente o que é o mixing e o que é o master, por favor. Então vamos lá. A mixagem, né? O mixing é onde nós ainda temos a opção, nós ainda temos a oportunidade de mexer na estrutura da nossa música, né? Em nível de balanceamento, em nível de colocação, planos sonoros, profundidade, né? A mixagem é onde a gente pega realmente todas as peças da nossa música, a gente vai equilibrando, vai balanceando. Então, por exemplo, esse vocal, eu quero que esse vocal esteja mais para frente ou mais para trás na música. Esse vocal eu quero que ele tenha uma ambientação muito espacial, ou eu quero esse vocal um pouco mais fechadinho, ou quero esse vocal um pouco mais na cara. Quer dizer, o mixing, ele não é pura e simplesmente você então ter planos de volumes, né, planos de percepção sonora. Você também faz alguns efeitos, então, para o que você está dizendo. Você pega, por exemplo, um vocal, você trabalha um pouquinho esse efeito de vocal, que no meu entendimento era uma coisa muito mais do papel do produtor antes. Existe isso também? Sim. Você também vai um pouquinho além de somente mixar 40, 50 canais? Com certeza, com certeza. Na mixagem é onde a gente vai definir tudo, né? O nosso plano 3D é onde a gente vai realmente dar essa dimensão, profundidade. Por exemplo, vocal. Vocal é muito comum, às vezes, dos produtores me mandarem 2 versões. Eles já mandam com a versão deles, tratada, do jeito que eles fizeram, baseado nos conhecimentos e limitações deles, e eles mandam cru, mandam assim, ó, eu fiz mais ou menos desse jeito, aí eles me mandam uma referência, ó, eu queria que o meu vocal soasse tipo desse cara aqui, vamos pegar um último cliente aqui que eu peguei, o cara mandou aquela música do Tiesto, The Business, né, então, ó, eu queria que o meu vocal soasse parecido com isso aqui, a ambientação desse vocal soasse parecido com isso aqui. Então, ele mandou uma referência para você. Sim, a referência nesse tipo de trabalho, assim, é fundamental, assim, é obrigatória. Eu quase não trabalho se eu não tenho uma referência, né? Eu falo para os meus clientes, eu preciso de referência, eu preciso entender
o que é bom para você, né? Qual foi a sua, né, realmente o que é bom para você? Ah, essa música, você quer que soe parecido com essa música? Então tá, eu vou fazer com que soe parecido com essa música. As minhas tomadas de decisões na mixagem vão ser para deixar o mais fiel possível a essa referência que você me mandou, mas claro, seguindo aí, ainda cultivando a tua identidade como produtor, né? Entendo. E falando assim na prática, né, você recomendaria para um produtor ele fazer um curso de mix e master, não que ele tenha o objetivo de entender tudo e fazer o teu papel, né? Porque você vai se especializando, vai estudando, vai vendo os novos plugins, etc. Mas pelo menos para ele ter uma noção para te entregar algo melhor, ou não é preciso? Cara, eu acho... O curso de produção musical, ele engloba também um pouco de mix master, entendo eu, mas não deve ser uma coisa muito avançada. Então, ele poderia fazer um curso com você, né? Porque você também tem uma escola de cursos online, que é... Como é que eu pronuncio? Fabriec ou Fabriec? Fabric, mas a maioria chama Fabriec. Eu errei, tá tudo certo. Eu errei as duas opções. Ok. Então, você recomendaria para um produtor ele fazer o curso de produção musical e depois fazer um curso especializado de mix master para poder melhorar a entrega da música dele para o fornecedor que vai fazer? É isso? Cara, com certeza, Sandro. Eu tenho dois tipos de alunos, né? Aqueles que realmente querem começar a seguir uma carreira de engenheiro de mixagem e masterização. Que nem você é. Exatamente, né? Porque, por exemplo, no nosso curso lá a gente realmente dá uma formação, né, em mixagem e masterização. O cara vai aprender tudo, né? Okay. E por outro lado, nós temos artistas, muitos já consolidados, né, artistas grandes, que realmente querem só melhorar a qualidade, né? Porque o que acontece, Sandro? A música ela é feita por etapas, né? Então tem a parte lá que o cara começa a arranjar, a escrever a música, né, a compor e tudo mais, escolha de samples, que é muito importante, né, samples de qualidade. Daí depois vem a timbragem, né? Então, por exemplo, pro produtor, ele ter uma música de qualidade, não é a mixagem e a masterização que vai resolver o negócio. Ele precisa começar a fazer direito desde o começo. Então, escolher samples bons. Quando ele está timbrando, vamos supor um synth ou um baixo, alguma coisa assim, é realmente trabalhar bem para você conseguir tirar um timbre bom, um timbre de qualidade, né? Porque já tem algo de qualidade, isso para mixagem, a gente ainda consegue potencializar isso mais. E depois na masterização, quando a música estiver toda balanceada, bonitinha, toda equilibrada, a gente ainda vai conseguir empurrar ainda mais. Então, respondendo a tua pergunta, sim, acho que para um bom produtor, ele conseguir conseguir timbrar o som que ele quer, a mixagem, principalmente, assim, é fundamental, porque ele vai realmente saber os caminhos a seguir para conseguir tirar um som com qualidade. Então, fazendo um pouco do jabá para você aqui do merchandising, você gentilmente está aqui com a gente, passando tanto conhecimento de tanto tempo, você tem esses dois cursos. Você tem um curso, vamos dizer assim, intermediário, e tem um curso realmente de formação de engenheiro de mix master, é isso? É um curso só de mixagem e masterização, que assim, desde o mais... eu tenho alunos que assim, realmente acabaram de entrar nesse mundo da produção e de mixagem, e estão fazendo, né, realmente aprendendo do zero, e como eu já tenho alunos aí, artistas mega consolidados aí no mercado, que realmente só estão abrindo o leque e conhecendo e se aprofundando ainda um pouco mais. E obviamente tem artistas, né, Ber? Tem artistas que depois de fazerem vários cursos, etc., aí eles preferem fazer o mix master deles e pronto. Isso, certo. Você tem uma noção assim de quantidade, de percentual? 10% dos artistas fazem isso, 90% terceirizam mesmo o mix master. Qual que é essa realidade, essa proporção? Você sabe mais ou menos? Você imagina? A realidade em números assim é muito difícil, tá, Sandro? Mas aqueles que realmente têm conhecimento e capacidade
para fazer as suas próprias mixagens e masterizações, assim, é um número baixo, tá? É um número baixo. E artistas famosos, né? Por exemplo, Cascade, me lembro que uma vez ele estava aqui no Brasil, a gente estava batendo papo, e aí ele falou, achei um cara em Londres, inclusive, você estava morando perto de Londres, é Sheffield, como é que é? Sheffield, eu tô morando 2 horas de Londres. Legal. Sim. Inclusive era um cara de Londres, que falou, puta, achei esse cara tá me surpreendendo, quer dizer, então, mesmo um artista gigantesco, pega um outro profissional para fazer o seu mix master, né? Sim, principalmente esses artistas maiores, Sandro, eles entendem que a música não é só o artista, né? O artista, ele não dá para fazer tudo que ele pode, né? Então, principalmente nesse estágio de produção da música eletrônica, esses artistas chamam outros músicos para trabalharem com eles, chamam outros caras para trabalharem com eles. Aí depois que terminou a música, eles mandam alguém para fazer a mixagem e masterização, porque eles entendem que eles não precisam fazer tudo, eles não precisam saber de tudo, né? Eles precisam sim se especializar em como fazer um hit, como fazer uma música soar bem. Mas agora esse polimento final, não é obrigatório deles, entende? Claro, até porque hoje em dia o artista, por causa da quantidade de artistas, por causa do nível de competição, vamos dizer assim, né? Ou nível de qualidade, falando melhor até, o artista tem que cuidar de 1 milhão de outras coisas, né, Ber? Tem que cuidar do seu marketing, tem que cuidar de toda a sua comunicação visual, da sua identidade, dos seus posts, etc, etc. Então, tem pequenas áreas ali, pequenos modos de falar, né? Mas tem algumas áreas ali que realmente ele pode terceirizar. Assim como ele terceiriza, sei lá, sua assessoria de imprensa, terceiriza seu marketing, terceiriza uma determinada áreas, né? Ele então contratar alguém para fazer o mix master, né? E consegue focar naquilo que é importante, né? Claro. E aí, então, dando prosseguimento, você já explicou um pouco do que era mixing, né? E eu queria te pedir agora para você explicar então pra gente o que é o master. Tá, a master realmente é o último processo da produção, da cadeia de produção de uma música, né? Então ela já passou ali por tudo, arranjo, criação, timbragem, mixagem, e daí por último a masterização. Masterização é quando a gente pega já aquele bloco, vamos dizer, né, aquela música pronta, é onde a gente já não tem condições de fazer ajustes mínimos, assim, ajustes em detalhes. Então, por exemplo, se você está com uma música que teu vocal está muito alto, não é onde a gente consegue mexer em volume, né? Porque a gente já tem aquela música... Você teria que retroceder para o mixing, né? Exatamente, porque ali você já tem a tua música pronta, né? Tá todo mundo tocando no mesmo campo de frequência, então se você for tentar reduzir um vocal no equalizador, você vai reduzir teus synths, você vai reduzir teus drums, vai reduzir um monte de coisa ali junto, né? Certo. Então a master é quando a gente realmente trabalha por blocos, né? Então, vamos pegar todas as frequências mais altas e vamos dar um brilho a mais, entende? Na região grave tá sobrando um pouco, a gente consegue controlar a região grave inteira, né? A música ainda não está muito bem saturada, vamos dar uma esquentadinha nela, num todo, sabe? É quando a gente realmente faz... na master a gente não consegue salvar nada, né? Que todo mundo fala, vou produzir de qualquer jeito que na master resolve. Não, na master a gente não resolve nada, a gente só dá um empurrãozinho final, né? É quando a gente prepara realmente a música para ser distribuída no mundo. É basicamente como se você pegasse a música e não vou dizer que não é aumentar o volume, mas ela soar muito mais forte, muito mais limpa e encorpada. É isso, mais ou menos, uma definição de master, né? Sim, acho que o mais limpa, não, né? Porque o mais limpa depende de como tá a mix, né? Se a mix não tá limpa, a gente não consegue fazer uma master limpa, né? Entendi. Mas sim, a gente consegue botar mais pressão se a música estiver fraca, ou se ela estiver com muita pressão, a gente consegue dar uma reduzidinha nessa pressão. A gente é nessa hora que a gente vai colocar ela num volume competitivo, né? Dependendo do gênero, para mais ou menos. E quando eu escuto músicas que parece que o sub dela, né, tá bem mais pesado, isso é a produção da música mesmo, ou isso foi no master que você foi lá e deu
um punchzinho? Então, normalmente é na produção Normalmente e na mixagem, né? Tá. Aí a gente volta para aquele lance, a timbragem, né? Por isso que é importante um produtor entender sobre mixagem, porque para ele conseguir deixar um bass, né, um baixo com pressão e soando bem, soando bonitão, ele tem que saber mixagem, né? Porque ele tem que saber aonde mexer, né? Em quais campos de frequência trabalhar, que tipo de equalização fazer, que tipo de compressão fazer, então tem que ter esse conhecimento sim. Entendi. E aí, também falando de coisas na prática, obviamente você tem clientes ao redor do mundo, né? Então você trabalha remotamente, eles devem exportar o arquivo, né, do projeto dele no Ableton, sei lá, o Fruit Loop, o Logic, alguma coisa assim, e te manda. Pode ser qualquer projeto, né? Não precisa ser só Ableton, né? Logicamente tem produtores aí que trabalham com outros softwares, não tem problema. Não, eu não trabalho... Ou não? Mas eu não trabalho com projetos, né? Nessa área é muito difícil alguém que trabalhe com projetos, porque quando você recebe projeto sempre vai ter algum problema, né? Mas o que? Como é que é? Então ele exporta um arquivo ali, tudo em áudio. Trabalha 100% tá, mas são várias áudio. faixas, né? O projeto que eu quero dizer, assim, é que eu não sei falar muito bem, né? São claro. várias faixas. Ele pega uma música que tem lá, sei lá, 37 canais. Aí ele vai lá e exporta os 37 canais em formato de áudio, comprime isso aí num zip e te manda para você poder baixar aí. Você exatamente. vai 30 e poucos canais, aí você vai começar a trabalhar o mixing desses 30 e poucos canais. É isso, mais ou menos. Exatamente, perfeito. E quanto tempo, até para um produtor se programar, né? Porque ele tem que mandar aí para a gravadora 20, 30 dias antes, para ela poder fazer o pitch nas plataformas de streaming, preparar tudo o marketing, etc. Então, quanto tempo, pelo menos, você recomenda de um produtor te contratar e te encaminhar até você entregar de volta para ele? Boa, isso é algo muito importante que às vezes os produtores esquecem, né? Que realmente a música ela precisa de planejamento, né? Então, e às vezes essa parte da mixagem e masterização eles colocam um tempo muito curtinho pra gente, porque já tem que mandar pra gravadora em 3, 4 dias, né? Então, não, eu sempre peço, por exemplo... te dá um dia pra mim fazer o mix e master, né? Então... mas é muito comum isso acontecer, e às vezes, conseguiu uma janela antes, às vezes a música estava programada para 3 meses, conseguiu para 1 mês, então tem toda aquela correria. Mas assim, para trabalhar com a consciência limpa, por exemplo, hoje, por um trabalho de mixagem e masterização, eu peço 7 dias úteis para entregar uma primeira versão, né? Tá. Então, 7 dias úteis eu vou te entregar a primeira versão. Certo. Normalmente rola 1 até 2 recalls, né? Porque se a gente pega uma mix muito grande, cara, um volume de alguma coisinha às vezes fica um pouco alto, o volume de outra coisa fica um pouco baixo. Isso, o produtor fala, cara, eu queria isso aqui um pouco mais alto, isso aqui um pouco mais baixo, isso aqui tá brilhoso demais, isso aqui. Então, assim, normalmente na V2, V3 a gente mata, né? Então, assim, tem que se programar de 10 a 15 dias antes de você ter você também não faz o master no começo, você faz só o mix e manda, aí ele entende se tá legal, se é né, o que ele imaginava, aí quando ele te dá o ok, aí que você faz a master, é isso? Não, eu já faço a mix e a master, porque eu já faço a mix e a master porque... que mexer numa faixinha ali, sei lá, putz, esse solo de guitarra tá muito apagado. Isso. Aí eu pensei que como a master já estava pronta, englobada por blocos de canais, você teria que abrir de novo e refazer e tal. Então você eu faço a master já com um projeto de mix aberto, entendeu? Porque isso me dá muito mais liberdade. Porque tem coisas que só aparecem quando você realmente puxa na master, né? Quando a gente está principalmente no processo final de limitação, que é onde a gente aumenta volume e a música comprime. Então, nessa de aumentar o volume e mesmo assim tá tudo comprimido em 0 dB, muita coisa acaba aparecendo ali, sabe? Então, muita coisa que às vezes na mixagem até tava soando um pouco baixo, que tava bom, na master isso já começa a soar um pouco alto. Então, eu tendo a minha master dentro do meu projeto de mix, eu consigo ir ali na mix rapidinho, opa, o vocal ficou alto, então vou ali abaixo, e eu vou fazendo a minha master junto com a minha mix, sabe? É uma forma de você potencializar e você ainda lapidar ainda melhor ainda a música, entende?
Entendo, claro. Então, falando de prazo, beleza, mais ou menos uns 7 dias úteis, aí você pega, entrega, ele vai devolver com alguma observação, aí você deve demorar mais 2 dias úteis aí para poder fazer Isso. esse primeiro recall, vamos dizer assim, e aí depois Aham, você pega e entrega, né? exatamente. Ok, ou seja, ele tem que ter na cabeça dele pelo menos aí uns 10 dias úteis, que são 2 semanas, né? Vamos falar assim, Sim. de prazo para poder fazer um bom mix master. E falando de valores, Ber, até a gente não combinou isso, dá para falar de valores? Você faz por Claro. pacote, faz por faixa? O que custa hoje fazer o mix master de uma música? Não, quanto a isso não tem problema nenhum, é super tranquilo. Por exemplo, hoje só para fazer a master, né? Você me manda a tua mix e manda fazer a master. São R$200, né? Tá? Então, daí depois eu trabalho com alguns tipos de mix e master, né? Porque como tudo está relacionado à quantidade de canais, né? Então, Aham. quanto mais canais você manda, isso vai gerar mais horas de trabalho e Ah, entendi. automaticamente Então você isso tem vai ser mais faixas de caro. preço dependendo do tamanho da música, é isso que você quer dizer? Isso. Então, por exemplo, eu tenho hoje o meu carro-chefe, vamos dizer assim, que é o Stem Mix Mastering, que você manda até 10 grupos. Então, por exemplo, você agrupa os teus canais de drums, agrupa o teu canal de vocal, teu grupo de vocal, agrupa efeitos, enfim, você manda tudo agrupadinho, até 10 canais. Isso eu sempre mando por e-mail já, todas as instruções, né, eu já dou uma sugestão de quais canais enviar. E você me manda esses 10 canais, a gente faz a mixagem por canais, a master, e eu te devolvo, né? Então esse é o meu carro-chefe hoje, que é esse Mix Mastering, que custa R$400. Aí daí se você quer abrir um pouco mais o leque, né? Eu quero te mandar um pouco mais de canais. Aí o meu segundo carro-chefe, vamos dizer assim, o segundo serviço que mais sai, que é Full Mix Mastering de até 25 canais. Então esse já é um trabalho que vai ter um pouco mais eu vou ter um pouco mais de acesso aos canais individuais daquela produção, e eu vou poder trabalhar mais, mexer em mais, assim, né? Eu vou conseguir equilibrar mais, vou conseguir realmente lapidar cada um de uma forma um pouco mais específica, né? Esse já é um trabalho que custa 500. Aí depois de 25 canais, a gente tem até de 40 canais, né? Que daí custa 600, e depois acima de 40 canais, aí a gente faz só por orçamento. Porque hoje em dia, principalmente na música eletrônica, você consegue agrupar tranquilamente 40 canais e ter muita coisa bem definida, assim, sabe? 40 canais super bem definidos. Até porque assim. você falou agora no comecinho, né? São 40 canais agrupados, né? Você agrupa 2, 3 canais de kicks ali com hatch, com tudo, você agrupa. Então isso conta um Sim, canal. Então não são exatamente. canais abertos. Então quando você fala de 25 é coisa pra caramba, né? Porque se você for abrir Sim. todos os canais, dá bastante coisa. Muito legal. Vou Exatamente. tentar mostrar aqui, Beira, aqui na nossa tela, você não consegue visualizar, mas deixa eu entrar aqui uma coisa. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo sim. Não sei por que você não está aparecendo pequenininho, você deveria aparecer pequenininho. Você apareceu. Pronto, agora está aqui no canto. Estou mostrando aqui pro pessoal. O Fabric Audio é o teu Instagram da empresa de Mixmaster, não é da escola de Mixmaster, correto? Isso. Tá. Então, pessoal, tá aqui ó, o Instagram aqui do Ber, da empresa dele. E qual que tem um destaque aqui para School, mas deve ter. Você também tem o Instagram da escola, certo? Sim, que daí é o Fabric School. Fabric School. Exactly. Vamos aqui então, tá? Fabric School, já achei aqui. Aí, ó. Já achei. Pessoal, então tá aqui, para vocês verem aqui, ó. Tá aqui esse Instagram, então Fabric School. E vocês viram antes ali a Fabric Audio. Vou voltar aqui pro Ber, só um pouquinho. Cadê você, Ber? Voltamos. Deixa eu voltar também, porque eu acabei saindo, só um pouquinho. Pronto, Volta. Você de volta. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente explicou bastante o que é mixing, o que é master. A gente falou de valores, falamos de prazos, falamos da importância do artista, do produtor,
já mandar com pré-mixing, né? Que é a ideia da cabeça Sim. dele. Aqui essa hora eu queria que o vocal ficasse mais para cá, o baixo, o synth, Sim, alguma coisa assim, né? Até porque a música vai sendo construída e alguns elementos vão aparecendo mais, chega uma certa hora que ele dá espaço para outro elemento, né? Então você tem que trabalhar exatamente. no mixing. Você quer falar alguma coisa a mais, por favor? Até um outro detalhe que eu queria falar, o porquê cada Claro. vez mais, hoje eu sinto que cada vez mais os produtores estão abrindo a cabeça, né, para realmente terceirizar esse tipo de serviço, né, porque antigamente existia muita resistência, né, as pessoas achavam que eram capazes de fazer tudo e eles faziam tudo. E não é bem assim, né? Cada um é bom em uma coisa. Então, eu tô muito feliz que isso é algo que eu vejo muitos artistas que antes faziam eles mesmos e depois que começaram a terceirizar esse tipo de serviço, assim, foi nítido a diferença, assim, de qualidade, a música começou a alcançar coisas que não alcançavam, começou a lançar em gravadoras que não lançavam, né? Porque não adianta, para você conseguir chegar em gravadoras boas, você tem que ter uma música com qualidade, né? Claro. E outro fator que é fundamental, assim, que eu vejo que é legal você terceirizar isso com outra pessoa, que, por exemplo, nós, engenheiros de mixagem e masterização, nós somos muito técnicos, né? Então, por exemplo, você produziu a tua música. Tem produtores que são rápidos e produtores que são lentos. Eu era um produtor lento. Eu levava de 3 a 4 semanas para produzir uma faixa, né? Então eu considero isso um produtor lento, principalmente para os dias de hoje. Então você ficou lá 4 meses em cima daquela faixa, 4 meses não, desculpa, 4 semanas em cima daquela faixa, e você acaba se envolvendo emocionalmente demais com aquela música, né? Então, alguns elementos daquela música você acaba tendo um carinho diferenciado, e às vezes você acaba dando atenção demais para aquele elemento, e isso às vezes acaba atrapalhando a tua música num contexto geral. Então isso, quando chega na nossa mão, a gente tira o emocional de lado, né? Eu não tenho nenhuma ligação emocional com a tua música que você está me mandando. Para você tem. É uma música que você levou um mês para fazer, que você acredita, que você aposta, né? Que você realmente está botando muito trabalho e carinho em cima dela. Mas para mim não, eu tenho que ter um olhar 100% técnico, e é isso que a gente faz, né? A gente arruma o que tem que arrumar, e melhora o que tem para melhorar, né? E tem muita coisa que é boa, que a gente só dá mais uma empurrada, e é isso, a gente não tem esse emocional envolvido, e é isso que eu acho que é a mistura legal, que daí quando o produtor recebe, né, com uma visão mais técnica, e recebe as coisas todas tocando diferente, ele fala, porra, realmente eu não tava vendo minha música desse jeito às vezes, então isso é bem legal. Outro ponto que eu esqueci de falar, você falou muito bem, né? Se realmente você quer impressionar uma gravadora importante, com certeza, você mandar material lá que o cara escuta e percebe que você não se preocupou em fazer um mix master, você fala, pô, peraí, isso aqui, de tanta gente que manda com qualidade boa, você já sai com desvantagem, né? Exatamente. Pô, exatamente. fantástico o papo. A gente achou que ia demorar 15 minutos, ficou lá 30 minutos. Por mim eu ficava mais 2 horas, não tem problema. Muito legal, muito legal. E eu queria te agradecer demais. Já coloquei os teus contatos aqui, Muito obrigado. O link do vídeo também para você ver. E muito obrigado. Pessoal, esse foi o nosso querido Bernardo Schwanka, da Fabriec Áudio, da Fabriec Studio. Eu sei que estou pronunciando errado, não aperta meu orelha. Não tem problema. Muito obrigado. Ber, fica com Deus. Muito obrigado, Sandro. Obrigado de coração. É um prazer estar aqui. Fica com palmas. Só um pouquinho aqui. Tchau. Tchau. É isso aí. A gente teve então André Salata hoje, depois o Ber Schwanka da Fabric, eu não consegui aprender a falar esse nome. Eu acho que vocês perceberam, o Salata foi muito incisivo, né? A dizer que a gente precisa treinar o nosso ouvido,
A gente precisa praticar, 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 praticar. E é até uma coincidência, porque eu andei pensando muito isso ontem, né? Do tema, do que a gente falar nas nossas lives, tirar dúvidas, inclusive na segunda-feira que vem. E, e como falar, né, com coisas que são óbvias, mas que são ao mesmo tempo difíceis de a gente aplicar, porque a gente sempre consegue encontrar uma desculpa, ou a gente sempre consegue criar um obstáculo, alguma coisa assim. Eu queria só me despedir aqui dessa aula hoje, dizendo para vocês que a gente precisa reservar um tempo. E até falei com vocês da história do Thiago Nigro, né? Que quando ele me disse isso era tão óbvio, mas tão óbvio, e que eu não tinha sacado. Até queria ter escutado isso há 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então você precisa reservar seu tempo para produção, para produção, para produção, e aí o que sobrar, obviamente, você pode gastar como você quiser. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente, na terça-feira que vem, vai ser muito importante. É a aula com o presidente da OneRPM, o Arthur, e depois o Thiago da One Chapel, que é editora. Vamos falar de fonograma, vamos falar de obra musical. Inclusive, eu gravei hoje a aula de direitos autorais, que é a aula de quinta-feira, e fiquei assustado com os números, com o resultado de quando você faz desde o começo o registro das suas obras e começa a ganhar por isso. Tá bom, pessoal? Muito, muito obrigado. A gente se vê então na live Tirar Dúvidas, segunda-feira às 20 horas e depois na aula da terça-feira. Fiquem bem, fica com Deus. Beijos e abraços. Tchau.